Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a classe dos bugueiros aqui marcando presença, o sindicato. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Cumprimentar aqui os vereadores, a vereadora Neide, e convidar a todos para ficarmos de pé, como o de praxe, e iniciarmos com o hino nacional e depois o hino do município. Conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, rajada sobre salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol és pura, gente, pátria amada, Brasil. Gente que o tempo soube guardar. Entre os braços o passado brinca de presente. Alegre encontro de uma gente que luta pro futuro conquistar. Teus rios, campos e lagoas, sereno canto de amor tecendo louvas ao guerreiro, herói obstinado, chão nordestinado, e lá no horizonte, infinito mar, brancas asas trazem homens peixes, que nas ondas vivem a pescar. Serenai, verdes mares laterais, para que as árvores mostrem o seu verde. Serenai, verdes mares laterais, e todo o povo também mostra sua
também mostre a sua paz. Havendo, portanto, número legal, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da 12ª Sessão Ordinária Presencial, da 4ª Sessão Legislativa, da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Aquiraz. Antes de iniciar o pequeno expediente, gostaria de pedir aqui o voto de pesar, em nome de toda a casa e de todos nós, ao nosso querido amigo, amado, querido Dr. Cláudio. Foi noticiado em todo o município, né, o falecimento dele no sábado, e é com um profundo pesar que nós recebemos essa notícia. E também, faleceu hoje pela manhã, um cidadão lá do Engenho de Papeiro, Manuel Cunha, conhecido, que trabalhou muito lá na fazenda, gerando muito emprego, e ajudou muito lá na construção também da capela da comunidade. Membro de uma família lá que doou terra para fazer o colégio, doou terras para fazer o chafariz da comunidade, a própria igreja. Então, coloco aqui pedindo também voto de pesar por ele. Qual é o nome dela? Eu vou fazer aqui um minuto de silêncio, a gente inclui, quando você lembrar. Peço que todos fiquem de pé para fazermos aqui o nosso... Vamos dar início ao pequeno expediente. Eu queria só perguntar aqui ao Zaneide, o nome da professora que faleceu lá no Sítio Guarda, por favor? Você sabe o nome? Tá bom. Estou pegando aqui, porque tem um apelidozinho aqui que eu coloquei. Ok. Autoriza a senhora primeira secretária a fazer a leitura das mensagens de lei 009 e 010/2024, que encaminham os projetos de lei 024 e 027 de autoria do Poder Executivo, cumprindo o compromisso que nós fizemos com a classe dos bugueiros, com a associação e todos os representantes. Estamos colocando aqui para leitura, para entrar em pauta. Já está em pauta e já garanto que na próxima segunda-feira nós estaremos votando em primeiro turno o projeto de lei de interesse da categoria. Boa tarde a todos os colegas vereadores. Eu quero aqui saudar nessa tarde todos os bugueiros, na pessoa do presidente e também do nosso professor, cadê ele? Nosso professor, que já foi, trabalhamos junto na Secretaria de Turismo, e é bom rever vocês. Eu acho que a luta continua. Nós estamos aqui junto com o objetivo de fazer o que for melhor para a nossa gente, para o nosso povo. E vocês são os guerreiros, lutadores. Eu conheço essa história, tive a oportunidade de estar junto com vocês por pouco tempo, mas a gente buscou fazer o que estava no nosso alcance. Muitas vezes ultrapassamos até esse alcance,
mas nós chegamos juntos. Um abraço a todos vocês e todos os seus familiares. Mensagem de lei número 09/2024, de 26 de março de 2024. Senhor Presidente, encaminhamos à consideração desta augusta Câmara Municipal o incluso projeto de lei dispõe sobre a demarcação e regulamentação das trilhas do bug, turismo ecológico de Aquiraz e das outras providências. Oh, coisa boa! É sabido e consabido que há um aumento gradativo no trânsito de veículos automotores de qualquer porte no litoral do município. Consequentemente, se faz necessário o poder público acompanhar e fiscalizar de modo que se possa evitar a degradação ambiental e a segurança da população, sendo o tema de extrema importância e urgência que se deve adotar no trato da questão. Também é de conhecimento dos nobres vereadores que os órgãos DETRAN e SPU vêm acompanhando e implementando a fiscalização de modo que haja alinhamento coerente na legislação entre município, Estado e União no que pertine ao tema em pauta. É visando atender o ordenamento jurídico anual que vem o presente projeto de lei promover profundas adequações nesse tipo de trânsitos de modais. Na certeza de que Vossa Excelência adotará as medidas necessárias decorrentes da presente mensagem, renovo o protesto e elevação e distinguida considerações extensivas aos nossos dignos pares. Respeitosamente, Prefeito Municipal Bruno Barros Gonçalves. Projeto de lei número 024/2024, de 26 de março de 2024. Dispõe sobre a denominação e regulamentação das trilhas de bug turismo ecológico de Aquiraz e das outras providências. O prefeito municipal de Aquiraz, Bruno Barros Gonçalves, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Aquiraz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibido o tráfego de veículos automotores na faixa de praia, nas áreas das restingas, dunas e vias não regulamentadas pelo poder público no município de Aquiraz, Ceará. Parágrafo único. A proibição de que trata o campo desse artigo não se aplica aos veículos oficiais credenciados e autorizados por essa municipalidade através de prévia liberação, mediante preenchimento de requisições legais exigidos. Artigo 2º. Fica estabelecido concessão excepcional de tráfego de veículo devidamente credenciado nas rotas e trilhas previstas conforme os anexos 1 e 2 desta lei. Parágrafo único. As permissões em caráter excepcional e precário serão concedidas aos veículos autorizados de forma prévia e atentando aos requisitos estabelecidos pela Secretaria de Turismo, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Departamento de Trânsito Municipal, DEMUTRAN. Artigo 3º. O veículo infrator será retido e removido para o depósito municipal e sua liberação dar-se-á após o recolhimento de multas e taxas, devido observando a legislação de trânsito ambiental e municipal vigente no que couber. Artigo 4º. Ficam os órgãos municipais responsáveis pela fiscalização das áreas estabelecidas e demarcadas, conforme anexo 1 e 2. Artigo 5º. Esta lei entrará... Quem desejar cópias do referido projeto, estarão à disposição na Secretaria da Casa. E encaminham as comissões e determina a inclusão na pauta do próximo dia 15, que é a nossa próxima sessão, para votação em primeiro turno. E, em ato contínuo, autoriza a leitura da mensagem de lei 010/2024, de 28 de março de 2024, que encaminha o projeto de lei 027/2024, de 28 de março de 2024. É a autoria do Executivo. Mensagem de lei número 010/2024, 28 de março de 2024. Senhor presidente, ilustres pares, tenho a honra de submeter a apreciação dessa
Câmara Municipal, incluso projetos de lei que dispõem sobre autorização para a compra de veículos para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos e ao Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano, Demutran e das outras providências. A aquisição dos veículos para a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos se faz necessário pela extensão territorial do município de Aquiraz de aproximadamente 480,997 km², uma vez que a equipe técnica precisa acompanhar a gestão e planejamento, visando dar continuidade e aperfeiçoamento aos serviços prestados. Quanto à aquisição dos veículos para a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, se faz necessário de melhoria na estrutura da secretaria, objetivando o deslocamento de profissionais para atendimento de nossas demandas urbanas e rurais, com vistas ao fortalecimento técnico operacional e atendimento às solicitações, garantindo assim a eficácia no atendimento diário do setor. A aquisição do veículo para o Demutran se faz necessário para melhorar a fiscalização na orla marítima do nosso município. O projeto de lei faz necessário conforme determina o artigo 53 do inciso 16 da Lei Orgânica do Município. Artigo 53 compete privativamente ao prefeito, a fim de cumprir com o papel de gestor público. Apresento o presente projeto de lei indicado com total transparência, as devidas dotações e fontes de recursos, certo de que é elevado o espírito de Vossa Excelência e seus pares respaldará a correta decisão legislativa. Reiteramos a oportunidade do protesto, elevadas estimas e apreço. Aproveitamos o ensejo para nossas cordiais saudações, Prefeito Municipal Bruno Barros Gonçalves. Projeto de lei número 027/2024, que dispõe sobre a autorização para a compra de veículos para atender a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos e ao Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano, Demutran e das outras providências. Prefeito Bruno Barros Gonçalves. Ok, encaminho às comissões. E também já incluo a mesma, determina a inclusão na pauta da próxima semana. Em ato contínuo, autoriza a senhora secretária a fazer a leitura do projeto de resolução 001/2024, de 2 de abril de 2024. Cria a Escola do Legislativo de Aquiraz no âmbito da Câmara Municipal de Aquiraz e da outras providências. Projeto de resolução número 001/2024, de 2 de abril de 2024. Cria a Escola do Legislativo de Aquiraz no âmbito da Câmara Municipal de Aquiraz e das outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Aquiraz resolve. Artigo 1º. Fica criado no âmbito da Câmara Municipal de Aquiraz a Escola do Legislativo de Aquiraz, subordinada à mesa diretora. Artigo 2º. São objetivos específicos da Escola do Legislativo de Aquiraz. 1. Oferecer aos parlamentares e aos servidores da Câmara Municipal de Aquiraz suporte conceitual e treinamento para a elaboração de leis e para o exercício das atividades profissionais na área administrativa e legislativa. 2. Promover a realização de cursos de ambientação dos novos vereadores, diretores e assessores parlamentares no início de cada legislatura. 3. Oferecer aos servidores e aos profissionais terceirizados conhecimento básico para o exercício de função diversas dentro da legislativa e fora dele, quando em atividades voltadas para o público no qual servem. 4. Qualificar os servidores nas atividades de suporte técnico e administrativo, ampliando a sua formação em assuntos legislativos. Desenvolver ações de educação para a cidadania, visando a aproximação da sociedade do Parlamento Municipal, principalmente a comunidade estudantil, como forma de colaborar com a realização de atividades parlamentares e políticas. 6. Desenvolver programas e atividades específicas objetivando a formação e a qualificação das lideranças comunitárias e políticas. 7. Estimular a pesquisa técnica acadêmica voltada ao legislativo em cooperação em outras instituições públicas e ou privadas. 8. Planejar a organização de eventos sobre temas de repercussão na sociedade que contribua para a educação política e o aprimoramento da prática legislativa. 9. Integrar a gerência de convênios especializados com
o Senado Federal, como Câmara dos Deputados, com a Assembleia Legislativa, com as câmaras municipais, com o Executivo Municipal, Estadual e Federal e com associações, com as entidades de classe, com os órgãos do Poderes da União, com os tribunais de conta, com o Ministério Público, com a universidade, com as faculdades, com as escolas técnicas e com as escolas de curso de qualificação profissional, propiciando, entre outras atividades conjuntas, a participação de servidores e agentes públicos em videoconferência, treinamentos de distância, a realização de cursos de capacitação técnica, de cursos presenciais na formação acadêmica ou pós-acadêmica. 10. Manter atividade de cooperação e intercâmbio com o Poder Legislativo em seus diversos níveis do Brasil e com instituições de ensino de pesquisas, escolas e universidades, propiciando, entre outras atividades, conjunto de participação de parlamentares, servidores e agentes políticos em treinamento à distância. 11. Ser agente de capacitação de vereadores e servidores de outras câmaras municipais e a instituições no cumprimento do compromisso firmado com instituições parcerias. 12. Desenvolver as ações de incentivo à realização e elaboração e desenvolvimento de projetos na área da história e memória política do município de Aquiraz. 13. Informar a capacitação na comunidade que temas informar e capacitar a comunidade em temas afins das atividades institucionais do Poder Legislativo. Artigo 3º. A Escola do Legislativo terá autonomia organizada pedagógica. A Escola do Legislativo terá autonomia organizativa, pedagógica e didática no planejamento, na execução e na avaliação dos seus programas e atividades. Artigo 4º. A Escola do Legislativo de Aquiraz tem o seguinte estrutura organizacional: 1. Presidência. 2. Direção. 3. Coordenação pedagógica e de projetos. 4. Conselho Geral. Artigo 1º. As funções administrativas, conforme a estrutura organizacional proposta no campo desse artigo, serão desenvolvidas em regime de colaboração, respectivamente, pelos seguintes agentes. 1. Presidência, pelo presidente da Câmara Municipal. 2. Direção, por servidor da Câmara Municipal, designado pelo presidente. 3. Coordenação pedagógica de projeto, por servidor da Câmara Municipal, designado pelo presidente. 4. Conselho Geral, pelo presidente da Escola do Legislativo, por um membro da mesa diretora do Legislativo, designado pelo presidente, pelo diretor da Escola do Legislativo do servidor da Câmara Municipal, designado pelo presidente, pelo diretor-geral. Artigo 5º. As funções das atividades administrativas, no que trata a resolução, consideradas de relevante interesse público e não serão remunerados. Artigo 6º. A mesa diretora, no prazo de 60 dias, instituirá o regimento interno da Escola do Legislativo de Aquiraz. 7º. Para atender às disposições decorrentes dessa resolução, será usados recursos próprios no orçamento vigente, suplementados se necessário. Artigo 8º. Fica denominado de Escola Legislativa de Aquiraz, nome da Câmara Municipal de Aquiraz, como Escola do Legislativo de Aquiraz, vereadora Maria da Paz Mato Pires. Artigo 9º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário da Câmara Municipal de Aquiraz, vereador Pedro de Freitas Façanha, 2 de abril de 2024, 325 anos de fundação. Presidente Jair Silva, vice Carlos César, vice-presidente Luiz Fernando, primeira secretária Neide Queiroz, segundo secretário João Paulo, terceiro secretário Francisco Carlos de Freitas. Nós estamos hoje, e vamos aprovar aqui na ordem do dia, criando a Escola do Parlamento. É um convênio que nós estamos assinando, um convênio com a Assembleia Legislativa, através da Universidade do Parlamento, bem como estaremos daqui a 7 dias, estaremos também na próxima terça-feira, assinando um convênio com a Assembleia, fortalecendo ainda os trabalhos aqui dessa casa em relação ao PROCON. Como? Tu está falando da... Tem, não, são gratuitos, os cursos gratuitos, inclusive à distância e presencial também, todos gratuitos. Envio para a ordem do dia. Em ato contínuo, autoriza a leitura do requerimento 023/2024, de autoria do vereador Ayrton Assunção. Senhor presidente da Câmara Municipal de Aquiraz, requerimento número 023/2024. O vereador que a subscrevo requer, nos termos do inciso 2 do artigo 14 e segunda parte do inciso 3, o artigo 21 da Lei Orgânica de Aquiraz, LOM,
combinado com o inciso 1 do artigo 89, após ser consultado ao douto e soberano plenário, nos termos do parágrafo 3º do mesmo artigo 89 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Aquiraz, licença por motivo de saúde por um prazo de 130 dias, entre os dias 9 de abril de 2024 a 16 de agosto de 2024, conforme atestado anexo. Sala da sessão da Câmara Municipal de Aquiraz, 8 de abril de 2024. Nos termos, pede deferimento, vereador José Ayrton Assunção. Ok. Ok, encerrado o pequeno expediente, vamos ao grande expediente. Eu queria contar com a colaboração dos vereadores para que o nosso grande expediente hoje fosse dedicado exclusivamente ao nosso ex-vereador falecido no último sábado passado, próximo passado, que a gente queria pedir a compreensão até em respeito à sua história, e esteve aqui por três ocasiões, que as nossas falas fossem exclusivas, relativas à história do Dr. Cláudio. Eu gostaria de iniciar... Presidente, só um minutinho, eu concordo plenamente, merece uma merecida homenagem. Queria só que antes que a gente começasse as falas dele, Vossa Excelência me permitisse ler só um convite que me pediram aqui para em seguida a gente falar disso aí. Fazer aqui um registro, na segunda-feira que vem, após essa homenagem que nós vamos fazer aqui ao Dr. Cláudio, merecidíssima homenagem. Primeiro registro aqui do pessoal do time do Aquiraz, que foi campeão na Copa dos Campeões, agora na quinta-feira, se eu não me engano. Fazer esse registro, o Léo Castro aí, que é um dos coordenadores, ou o coordenador geral desse aí, e parabenizar a turma de Aquiraz que foi campeão. E na semana que vem, na sessão que vem, a gente faz uma fala sobre isso e fazer um convite que a turma, nessa belíssima vitória do Ceará, do Rosão, a turma do Consulado Aquiraz, representado pelo senhor Igor Câmara, a torcida Ceará Amor, representada pelo Elilson, e Alvinegros de Aquiraz, representado pelo Romário Brito, foi quem me passou aqui, convidando a todos, saindo aí na Praça da Matriz, uma caminhada que vai ter sábado, dia 16, para comemorar a vitória do Campeonato Cearense do time do Ceará, do Vozão, do Coração do Povão, na presença do mascote do Vozão e das belas vovozetes. O convite vai sair sábado às 16 horas aqui, uma caminhada saindo da Praça da Matriz. Obrigado, nosso presidente. Ok, vereador Ney. Então, para abrir aqui as falas, eu vou até repetir o que eu falei na igreja, que o Dr. Cláudio chegou aqui em 1987, a convite do então secretário de Saúde, Antônio Augusto, estava em construção ao Hospital Municipal. Então, e aí dá para a gente perceber a importância do Dr. Cláudio para o sistema de saúde de Aquiraz, porque ele foi um dos fundadores do hospital. E como se não bastasse, ele, além de fazer o trabalho, porque ele também não trabalhou só no hospital, ele trabalhou no Gênio Papeiro, na unidade de saúde do Gênio Papeiro, ele trabalhou na Caponga, da Bernarda, e trabalhou em várias localidades do Aquiraz. E depois que ele, quando chegou em Aquiraz, ele era especialista, era em obstetria. Não, ele trabalhou com obstetria. Então, a maternidade de Aquiraz tem toda, do Hospital Municipal de Aquiraz, que é lá hoje, tem toda assim uma dívida muito grande com o Dr. Cláudio. Depois que ele avançou um pouco e foi para a obstetria, ou para ortopedia, mas ele trabalhava mesmo era como médico obstetra. Então, ele, além de atender no hospital, ele também atendia na casa dele. Eu acho que todos nós aqui, e os que já passaram por aqui, não tem um de nós que não tenha precisado uma vez do Dr. Cláudio. E ele, com aquele jeitinho dele, muito sem conflito, ninguém contasse com o Dr. Cláudio para tomar um partido para uma confusão que ele não gostava. Ele queria sempre agradar, não entrava em conflito. Então, Aquiraz deve muito ao Dr. Cláudio. Né? Tem até uma fala que o Guimarães repetia muito, né? Que a gente não escolhe onde nascer, mas a gente escolhe onde viver. E o Dr. Cláudio escolheu viver aqui em Aquiraz e
está sepultado aqui em Aquiraz. Eu acho muito justo, porque foi aqui que ele escolheu para viver e fez o Aquiraz a sua casa. Não é? Mais de 40 anos que ele morava aqui em Aquiraz, ele foi vice-prefeito no Acre antes de vir para Aquiraz, quase deputado federal lá pelo estado do Acre. E chegando aqui, fez muitas amizades e entrou na política, foi eleito a primeira vez em 1996 como o mais bem votado, mais de 800 votos. Foi ele, o Nonato Assunção e depois o Zé Orlando. E na época o meu pai também, no PL, ficou na primeira suplência. Depois ele foi para um desafio. Foi candidato em 2000 a vice-prefeito com o Josimar. Não obteve sucesso. E aí tentou em 2004, não deu certo, mas em 2008 foi eleito e reeleito em 2012. Então, o doutor Cláudio vem participando das eleições de Aquiraz desde 1996. É muito tempo. Aí você tem aí 27 anos, né? 27 anos de militância na política de Aquiraz. E é óbvio que todos nós somos surpreendidos. Acho que ninguém imaginava, ninguém nunca imaginou que pudesse acontecer um acontecimento tão forte, né, que deu para todos nós ver. Eu acho que eu, que já sou muito curioso e participo da atividade política de Aquiraz também, atividade mesmo participando, desde 1986, já na primeira eleição, na eleição de governador, eu nunca tinha visto em Aquiraz e presenciado uma manifestação tão grande de carinho, vereador Fernando. Não só de pessoas, mas do povo humilde e simples de Aquiraz, que não eram sentimentos daquela lógica de que todos estavam chorando e eu chorei também. Não, mas porque eram choros, muito choro de sentimento de verdade, porque tinha o doutor Cláudio como um amigo, como uma pessoa carinhosa que atendia a todos. E era mesmo, ele saía do hospital, né, porque ele ficou no hospital de 1987 até 2000. Em 2001 ele foi tirado do hospital, foi colocado lá no 100. Mas o 100 era lotado quando ele estava lá, sempre. Mas ele saía de lá, quando chegava, ele encostava ali no Bar do Racha, atendia muita gente, os políticos iam lá para o Bar do Racha, né, de ir para o hospital. E quando ele saía do hospital, ia no segundo tempo no Anchieta e atendia muita gente. E quando ele ia para Fortaleza, quando ele voltava mais cedo, ele encostava lá no Anchieta e atendia quando a gente ligava para ele. Aqui em Aquiraz, ele trabalhava em Limoeiro, trabalhava em Russas, trabalhava em Pindoretama. Ele sempre, se estivesse viajando, no Apivida, no Pacajus, ele sempre, Sobral, dava um jeitinho, né? Itaitinga também. Ele sempre dava um jeitinho, Maracanaú, Pacatuba, e ele dizia, espera aí que eu vou dar um jeito aqui e tal. Sempre muito atencioso. Então, para nós, né, é uma grande perca. E eu digo para vocês, sem nenhuma sombra de dúvida, talvez seja uma ousadia minha dizer que ninguém é insubstituível, mas o doutor Cláudio, pela história dele, ele é insubstituível. Porque ele chegou aqui quando o hospital ainda estava sendo construído. Então, tem pessoas que são substituíveis. Ele não é. Ele é insubstituível pela história dele. E a cidade de Aquiraz perdeu muito com a partida do doutor Cláudio. Perdeu muito, porque ele tinha toda uma relação com o vereador Maurício, com a cidade, conhecia todo mundo, brincava com todo mundo, riscava o doutor Cláudio. Eu lembro quando eu era pequeno, andando por aqui na Câmara, e ele não era vereador ainda não. Aí ele dizia, ele dava com a caneta direto na mão, não era? Dizia assim, ei, quer um relógio? Aí pegava, desenhava um relógio na mão da gente e dizia, tá aí o relógio. Brincalhão. Era muito brincalhão, gostava muito de uma cervejinha, né? Eu estive com ele, eu e Ivaneudo. Eu acho que Ney fez 8 dias sexta-feira, não foi? Encontrei com ele lá no Coco Bambu e ele estava lá, conversamos muito, com aquela simplicidade dele, até dizendo, rapaz, tu tá careca, mas não vai botar cabelo não. Eu não faço cabelo, não faço harmonização, porque eu acho que a gente tem que envelhecer e a gente vê por onde passou. Ele dizendo a mim, conversando, né? E conversamos bastante, gente. E nunca passou pela nossa cabeça que isso pudesse acontecer. Então o doutor Cláudio deixou um legado
um legado muito grande. Todas as pessoas têm defeito, todo mundo tem. Mas eu duvido que alguém discorde do que eu estou falando. Dr. Cláudio é uma pessoa servidora, humilde, uma pessoa simples, que falava até muito, não diferente de mim, né? Falava bem baixinho, mas um companheiro muito prestativo, muito solidário. Eu tive o prazer, não é? E outros também aqui, de conviver com ele durante 8 anos. Foi 8 anos de mandato, de 2009 a 2012. E de 2009 a 2012 e de 2013 a 2016. Foi uma ótima convivência. Uma pessoa do bem, uma pessoa que deixa um exemplo para a gente, né? Deixou muitas sementes plantadas, muita saudade no coração de muita gente de Aquiraz. Então, faça aqui essa justa homenagem e sei que no futuro, daqui a 20, 30 anos, se ainda estivermos vivos, nós vamos falar que por Aquiraz passou uma pessoa do bem e de bem, que ajudou ao povo de Aquiraz, que prestou muito serviço ao povo de Aquiraz, sobretudo aquele que eles mais precisam, que é a questão da saúde. Ele, de fato, era uma fala que o Vandir sempre dizia aí, e eu repeti lá. Ele era o plano de saúde do povo pobre de Aquiraz, e era e dos ricos também, e um servidor de todos, independente de rótulo, porque você ia lá com uma pessoa sua, ele brincava e dizia, bota aí no Jaizão, tá aí resolvido. Então, uma pessoa de bem. Então, muito triste nós ficamos, mas para nós que temos fé e que fomos batizados, né, na nossa crença, a fé que nós recebemos da igreja, ele também era católico, nós aprendemos que quando nós somos batizados, nós somos revestidos com a veste da imortalidade. Está no Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Com certeza ele goza das alegrias celestes, porque foi uma pessoa que fez o bem, promoveu a paz, promoveu o servir ao outro. Então, mais do que ninguém, ele soube viver os ensinamentos cristãos, de encontrar no outro o Jesus Cristo. Então, fica aqui a nossa justa homenagem. A missa será na próxima sexta-feira, às 19 horas, na Igreja Matriz de Aquiraz. Que Deus receba no Reino Celeste. Presidente. E fica aqui, nos anais da casa, né? Concluindo aqui, as pessoas que viram, conviveram com o Dr. Cláudio, ele vai estar sempre presente aqui. Como diz hoje uma palavra, né? Dr. Cláudio vive. A foto dele vai estar sempre ali na galeria, no nosso memorial e nos anais da história do município de Aquiraz. Presidente, para contribuir também com a discussão, boa tarde Pois a não. todos. A vereadora Neide, os bugueiros da associação que estão hoje à tarde conosco. No sábado, ao sair de casa, né, recebi a notícia muito cedo e estava vindo para o velório, Fernando, e a minha esposa olhou para mim e ela disse uma coisa que ficou gravada. O doutor Cláudio é o tipo de ser humano, babá, que a gente nunca pensa que vai morrer. Catiúcia disse isso para mim e eu fiquei com aquilo gravado, Chico Carlos, e depois eu fiquei me lembrando. Porque eu na minha vida, Zé Ayrton, só vi duas pessoas, Peninha, aqui no Aquiraz, que eu não escutei ninguém dizendo nada negativo dessas pessoas. Eu só conheci duas e essas duas já se foram. Um era o falecido Tauílio, lá da Tapera, e o segundo era o Dr. Cláudio. É algo que poucas vezes você consegue unanimidade. E essas duas pessoas que eu convivi, e como disse o presidente Jair Silva, também tive o prazer de conviver com o Dr. Cláudio aqui de 2008 até 2016. Não, 2016, isso mesmo. De 8, né, Zé? O Zé também... De 2009 a 2016, isso mesmo, né? Fomos eleitos em 2008. Eu, vereador Ayrton, nosso primeiro mandato, o Dr. Cláudio já tinha outros mandatos. E foi sempre uma convivência extremamente harmoniosa, né? Tive satisfação fizemos viagem juntos, não foi, Jair? Fizemos uma viagem, o vereador Jair, o vereador Cláudio Jorge, o doutor Cláudio. O Cláudio era o motorista e o comedor, vereador, e quem mais comeu. Viu, vereador? Foi essa viagem, depois eu fui com uma viagem, eu, minha esposa e ele com a esposa dele. Pronto, eu também viajei com ele para João Pessoa, para Campina Grande, então assim, foi uma convivência sempre, Vandinho, muito... salutar, muito independente, como disse o presidente Jair Silva.
você levava as pessoas para consultar e o doutor Cláudio pedia voto para a gente e ele sendo candidato também. Então, assim, depois que eu saí daqui do velório e eu chego em casa, e depois do almoço a gente fica aqui a meditar algumas coisas, o que a morte ela traz de reflexão para a gente. E eu tive e cheguei à conclusão exatamente presente que você chegou, de que tem tudo, a gente diz que tudo na vida é substituível. Para mim o doutor Cláudio não é. É porque a forma como hoje, como sempre o doutor Cláudio tratou e tratava as pessoas, era ímpar. Hoje, infelizmente, a gente vê muita gente da medicina interessado em receber dinheiro, vereador Cláudio. Preocupado em ganhar 30 mil, 40 mil, dar 200 plantões por mês. Mas você vê, muitas vezes, não vê nessas pessoas que são médicas o cuidado com o ser humano. E quem conhecia, e nós todos conhecíamos e convivíamos, o doutor Cláudio estava ali tomando um copinho de cerveja, chegava o doutor não dizia, peraí, não, bora, para cá, caneta. Podia estar almoçando, ou seja, era um ser humano de uma grandeza muito grande. E, com certeza, até a própria cidade ficou de luto, né? Passou o dia nublado, o sol não saiu. Então, assim, fica aqui a nossa homenagem, né? O doutor Cláudio teve a satisfação de formar uma filha médica, a Raíssa, né? Espero que a Raíssa possa levar à frente o legado do doutor Cláudio. Tem um netinho dele também, que já acho que é o Nicolas, né, que acho que já tem uns 8, 9 anos. Enfim, fica na nossa memória, no coração de todos nós que somos de Aquiraz, a nossa mais profunda gratidão pelo trabalho que o doutor Cláudio prestou aqui, não como vereador, mas como ser humano, como médico. E pode ter certeza, doutor Cláudio, que onde o senhor estiver, e eu tenho certeza que o senhor está num lugar muito melhor do que o que nós estamos aqui hoje, o senhor nunca será esquecido, de geração em geração. E eu vou dar um exemplo. Quando a gente comentou para minha filha que ia para o velório, e a Giovana disse assim, o doutor Cláudio foi aquele que ajeitou meu braço quando eu era criança. A primeira, a Giovana era pequenininha, tinha 1 ano, e aí a gente foi pegar de mau jeito, aí torceu o ombro, Vaninho. Aí fomos para o hospital, o doutor Cláudio de plantão, aí sente aqui, começou a conversar, quando pegou ele, com ela, ai! Já tinha botado no canto. Então, assim, a minha filha, que é outra geração, com certeza, ainda vai estar muito firme na cabeça dela, meu nome, doutor Cláudio, que Deus possa confortar o coração de todos os familiares e que o Aquiraz viva o seu luto como tem que ser vivido. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, contribuir? Isso aí. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores, o público aqui que nos assiste. Falar do doutor Cláudio, vou falar nele. Muito fácil. A pessoa humilde, trabalhador, atencioso com todo mundo. Foi uma perda muito grande para o povo de Aquiraz, perda irreparável, mas nós temos o nosso dia de nascer e o dia de partir. Chegou a vez dele, nós temos só que lamentar e pedir a Deus para que dê um bom lugar ao espírito, à alma, como queiram chamar, bom lugar à alma dele, e que ele fique muitos e muitos anos sem nós, mas dizer da falta que ele vai fazer às pessoas mais humilde deste município, para todos nós, mas as pessoas mais humildes, que quando precisava não era só no hospital que ele atendia, era onde ele estivesse, ele não tinha isso, não, porque eu estou de folga, eu saí agora, eu não tinha isso com ele, atendia em qualquer canto, então uma perda irreparável. E vou resumir aqui, isso na minha concepção, o doutor Cláudio, era uma pessoa humana, ele era muito humano, o que às vezes falta em muito, ele tinha de sobra. Muito obrigado e boa tarde. Ok. Senhor presidente. Eu agora, mulher. 30 segundos. O Chicago. 30 segundos, primeiro. Eu sou bem rapidinho. Tá bom. Como o Zé aí falou, falar do doutor Cláudio é tão fácil. É muito fácil, né, Maurício? Sinônimo de bondade. Sinônimo de bondade. Viveu para servir, Ney Pires. Viveu para servir. E acho que todos que estamos aqui, todos nós precisamos do doutor Cláudio. E ele não importava se estava do lado A, B ou C. Coração formidável. Amor demais no coração que aquele homem tinha. Amor demais. Amigo demais. Há pessoas que usam a medicina para tirar proveito. E ele não. Ele usava a medicina para fazer o bem. A todos. Sem saber, eu repetir, sem saber se está do lado A,
B ou C. Ele partiu, mas deixou para nós grandes ensinamentos. Obrigado, Jair. Bom, boa tarde a todos. Presidente ali representando o sindicato, Osanês de mulher. Só tem nós duas aqui de mulher nesse palco aqui. Né? Bom, falar do Dr. Cláudio, como todo mundo diz, é assim, muito especial. Eu gostaria de dizer ao Dr. Cláudio que nós vamos recordar o seu trabalho dedicado ao povo de Aquiraz, compartilhando sua trajetória de vida. É isso que nós vamos ter que fazer. E dizer assim, muito obrigado, porque muitas vezes o meu pai, eu era mais jovem, o meu pai precisava, ligava para ele e dizia assim, onde é que você está, homem? Aí ele dizia assim, estou aqui no Paulo do Quengão, me lembro muito. E aí, eu estou precisando de você. Aí ele disse, o que é que você quer? Manda aqui. E aí eu vinha muitas vezes, e com aquela humildade, com aquele profissionalismo, com a pessoa que todo mundo aqui já sabe quem era Dr. Cláudio, ele ia lá, passava a receita e dizia a forma como chegar até o paciente, que muitas vezes ele pedia para botar no telefone alguém para falar do que ele estava sentindo, e ali ele encaminhava a receita para que a gente comprasse o remédio e levasse até a pessoa. Então, assim, doutor Cláudio, possa ter certeza de uma coisa, que o seu trabalho dedicado ao povo de Aquiraz, eu serei uma grande guerreira para compartilhar a sua trajetória de vida nesse município, para meus netos, para minhas netas, bisnetas, e assim for necessário. Eu queria registrar só um fato do doutor Cláudio. Eu me lembro do Claudiógenes, quando foi eleito na primeira vez, lá no ginásio. O doutor Cláudio era candidato. 2004. Era candidato, né? E aí, eu estava lá em cima, no ginásio, ainda era apuração, contagem de voto. E eu não conhecia o Cláudio Diógenes, né? Aí meu pai falava assim, doutor Cláudio tá também, filha, vai ser eleito junto com você. E eu dizia, ah, tá, pai. E eu não entendia muito bem, né, de apuração. Daí, quando terminou, ele falou assim para mim, me lembro como se fosse hoje. Ele disse assim, minha filha, não foi o doutor Cláudio Eufrásio, foi um tal de Cláudio Diógenes, que eu não sei nem de onde é esse homem. E realmente a gente não tinha muita vivência do Cláudio, mas o Cláudio Diógenes é um grande homem, um grande parceiro, um grande companheiro. Eu estou só relatando um fato, Cláudio, porque isso foi em 2024, na nossa... Em 2004, é isso, que nós entramos juntos. E eu me lembro muito dessa história, e quando a gente chegou perto dele... 20 anos, né? Quando nós chegamos, a gente entrou igual comigo. Quando nós chegamos perto do doutor Cláudio, eu abracei, junto com meu pai, e disse, não foi o doutor Cláudio Eufrásio, mas foi esse tal de Claudiógenes. Né? Mas só assim, muitas assim, histórias o povo tem que contar e compartilhar essa trajetória de vida do doutor Cláudio. E o Claudiógenes é um grande parceiro, um grande amigo, trabalhador. A gente entramos junto, e todas as pleitas a gente diz, será que nós vamos continuar junto, Cláudio? Né? Então, está nos projetos alinhados ao do Senhor, Cláudio. Se for, estaremos. Se não, Deus sabe todas as coisas. Muito obrigado, boa tarde. E vereador Vandinho. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, toda a população que nos assiste pelas plataformas digitais. Senhor presidente, eu, como todo mundo sabe, eu sempre fui aquele vereador que está sempre perturbando as pessoas em hospital, no dia a dia, né? E eu tinha uma amizade muito grande ao doutor Cláudio, muito mesmo. Semana passada ele até prosou comigo em relação a essa barriga grande, sabe? Que eu tenho, ele deu lá umas pilerazinhas para mim, né? E comecei a prosar. Mas é como se diz, o doutor Cláudio é uma pessoa tão boa, Maurício, que a gente sabe que no meio da política existe aquela palavra que às vezes existe as traições, né, Peninha? Existe a desamizade, as influências políticas. E o doutor Cláudio, mesmo como político, ele nunca usou esse termo de falsidade em política. Eu me recordo muito bem que o doutor Cláudio ia para a disputa política, chegava a perder a eleição. No dia seguinte, se você fosse na casa dele, ele atendia o vereador que foi eleito, levando aquele paciente. E ele nem sequer, ele dava uma demonstração de aborrecimento, que estava com raiva, aquela pessoa do coração tamanho
do nosso Aquiraz. E ontem, sábado, a gente viu o quanto o Dr. Cláudio era querido no nosso município de Aquiraz. E eu vou muito mais além de cada um de vocês que se pronunciaram, porque o Vandir sempre tem aquela coisa dentro de si, ser verdadeiro demais. Mas algumas pessoas do nosso Aquiraz tiveram muita ingratidão com o Dr. Cláudio. Porque um homem como o Dr. Cláudio jamais era para ter perdido sequer uma eleição no nosso município. Que me desculpe a minha franqueza eu dizer o que eu estou dizendo, porque gratidão é uma palavra pequena, mas ela é muito grande, é muito forte. E o Dr. Cláudio sempre teve gratidão pela população de Aquiraz. E eu aqui já vejo amanhã, já posso até falar um pouco do amanhã. Aqui tem vereadores dessa casa, que num dia que ele falecer, ele vai fazer muita falta esse Aquiraz. E eu sinto aqui a vontade de dizer, um vereador como o Babá, num dia que ele falecer, Babá, você vai fazer muita falta esse Aquiraz, pelo seu coração. Você às vezes, muitas vezes é grosseiro, mas num dia que você fizer, Deus te levar, Babá, eu tenho certeza de uma coisa, tu vai fazer muita falta à tua região, porque a gente sabe o trabalho de cada um aqui dessa casa. E eu vejo um exemplo maior nesse município. Dr. Cláudio se foi, mas ele vai ficar eternamente na lembrança de cada um de Aquiraz, porque igual a ele é difícil, muito difícil. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Vandir. Vereador João Paulo. Senhor presidente, eu gostaria de usar... Pois não. Tribuna, por gentileza. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores vereadores, demais companheiros que estão aqui no plenário, comunidade de todo Aquiraz. Eu fiz um texto para ficar bem mais aprimorado o sentimento, né, da parte do nosso grande amigo, Dr. Cláudio, juntamente com a minha equipe de assessores. Eu gostaria de ler para que todos ficassem cientes do tamanho que era o coração desse guerreiro que partiu, né, mas e que vai deixar muita como é que eu posso dizer nesse momento, muita saudade nos nossos corações. Senhoras e senhores vereadores e todos os nossos munícipes, hoje estamos reunidos aqui não apenas como representante do povo, mas como amigo para prestar uma homenagem a alguém que deixou um legado imensurável em nosso município. Nosso querido amigo, colega, doutor e ex-vereador Cláudio Eufrásio, que partiu recentemente, deixando um vazio em nossos corações e em nossa cidade. Um homem que dedicou a sua vida em favor das outras. É impossível alguém de nosso Aquiraz não ter o conhecimento e principalmente amá-lo, doutor Cláudio Eufrásio. Dr. Cláudio Eufrásio atendia em diversos hospitais, mas nunca deixou de atender em sua casa e nos comércios dos amigos, nosso amigo Sérgio, do Anchieta. E aqui como vereador não foi diferente, já que ele continuava a ser esse homem decente e de enorme coração. Mais do que um profissional exemplar, Dr. Cláudio era um ser humano extraordinário, sempre disposto a estender a mão para ajudar e ouvir e a inspirar. Sua dedicação à saúde de nossos cidadãos e ao progresso de nossa cidade era inigualável. Dr. Cláudio era tão especial que ele não rejeitava nenhuma de nossas ligações. Fazia questão de atender as pessoas mesmo após seu horário, mesmo nem descansando ou comendo direito. E aqui vou deixar uma anedota sobre ele. Mesmo com aviso prévio de não atender em sua casa, ele dava um jeitinho de atender, seja lá onde fosse.
A partida de Dr. Cláudio deixa um vazio em nossas vidas, mas seu legado continuará a nos guiar. Seu compromisso com a excelência e a sua paixão pelo serviço público não será esquecido. Que sua bondade, sabedoria e gentileza continue a inspirar não apenas esta Câmara Legislativa, não apenas os consultórios e hospitais que ele passou, mas toda a comunidade que ele tanto amava. Que possamos honrar a sua memória seguindo seus passos, trabalhando inicialmente para o bem-estar de nossos cidadãos e mantendo vivo o espírito de solidariedade e serviço que ele personificava tão bem. Dr. Cláudio Eufrásio, você combateu um bom combate. Acabou sua carreira e guardou a fé. Um vazio enorme tornou os nossos corações de sua família, amigos e pacientes. Ainda é difícil saber que você não vai atender nossas ligações. Ainda é tão difícil saber que amanhã você não atenderá, mas em sua casa, no SEM ou no hospital. Você partiu, mas seu legado permanece eternamente em nossos corações. Descanse em paz, querido amigo. Você fará muita falta, mas seu impacto perdoará para sempre. Felicidade a todos os familiares do Dr. Cláudio. Tudo bem, vereador. Vereador Ney. Não, presidente. Cumprimentar aqui a todos. Boa tarde aí. Em nome dele, em nome do Dr. Cláudio. E hoje eu estou bem para falar. Eu vi alguns amigos e vi Vossa Excelência falando na igreja, no dia da missa do corpo presente, lá no velório dele. E eu confesso que lá eu não teria conseguido. É tanto que eu fiquei lá atrás, lá na porta, observando todo o acontecido. Então, primeiro cumprimentar aqui a todos, a Aquiraz inteira, em nome dele. E eu quero contar uma história rapidinho aqui. Todos sabem, eu acho que quase todos sabem, que eu sou filho do ex-prefeito Carlos Augusto Matos Pires, a quem eu sinto saudade também todos os dias, babazinho. Ele foi agora dia 31 de março, completou 6 anos da partida dele, eu sinto falta todo dia dele, todo dia. Logo eu vivo na casa ali que ele nasceu, do ambiente que ele nasceu, as coisas dele ao meu redor e do meio que ele me colocou na vida pública, né, na vida política. E meu pai, presidente Jair Silva, me fez muito bem na vida. E me apresentou a muita gente boa. E lá atrás, em 1998, ele me apresentou um cidadão chamado Fernando Hugo da Silva Colares. Deputado Fernando Hugo. Estava naquele momento indo para a sua 3ª eleição. Foi a primeira vez que eu votei nele. E até hoje voto. Por que eu estou citando o deputado Fernando Hugo? Porque o doutor Cláudio, vereadora Neide, tinha um comportamento muito parecido com ele. Deste mesmo modo. De ser, como disse o presidente Jair Silva lá na igreja, o plano de saúde, sobretudo e principalmente das pessoas que mais precisavam, mas atendia a todos, indistintamente, sem distinção. O deputado Fernando Hugo, uma coisa muito parecida com o doutor Cláudio, mesmo sendo um médico já reconhecido, que via gente de outros estados para consultá-lo e no consultório dele, tem uma passagem interessante, porque o doutor Cláudio é uma coisa muito parecida nesse aspecto. O doutor Hugo era tão reconhecido lá atrás, vereador Babá, essa história acho que Vossa Excelência não sabe, que ele tinha um consultório que era para a turma pagar, e não era político ainda, não era deputado ainda. Em Messejana, e abriu um na Aldeota. Aí a turma dizia assim, Messejana, ele às vezes não cobra, porque ele não sabe cobrar e tal, mas lá na Aldeota ele vai bamburrar, e ele já é conhecidão do estado do Ceará. Né? Ele continua um grande médico, é tanto que eu tenho um Unimed, mas eu só me consulto com ele. Ele quebrou os 2 consultórios. Chegava no fim do mês, o consultório lotado, os 2, fazendo fila, e não tinha dinheiro para pagar a atendente. E aí foi que os amigos não aguentavam mais sustentar pagando a atendente do consultório, o lançaram para a política e tal, para poder ter lá o
o salário garantido e poder continuar fazendo o serviço que ainda faz hoje. O doutor Cláudio tem essa... Infelizmente tinha, né? Tem que falar no passado. Esse mesmo comportamento. E como disseram aqui todos os que falaram antes de mim, aliás, citaram várias palavras, eu separei algumas: humildade, humanidade, prestativo, divertido, manso, falando baixo, muitas qualidades. Uma senhora até colocou aqui, talvez se o doutor Cláudio tivesse algum defeito, colocou aqui na plataforma oficial, era a letra ruim, mas é porque a letra de médico é muito complicada, tanto que hoje a turma faz no computador, mas era um cabo de bem. E aí, voltando aqui, meu pai não só me apresentou um cidadão do quilate do deputado Fernando Hugo, mas fez, Livinha, um bem ainda maior, ou tão grande quanto, ao município de Aquiraz, que lá, como disse o presidente, em 1987, ele então prefeito do município de Aquiraz, e o irmão dele, Antônio Augusto, meu tio, meu querido tio, secretário de saúde, e o meu tio Antônio Augusto conhecia o doutor Cláudio, e ele morava lá no Acre, e fez essa proposta ao então prefeito, o ex-prefeito Carlos Augusto, para trazer o doutor Cláudio para cá, e lembrou muito bem o presidente, lá em Belém, e aqui também, ele, nessa área de obstetrícia, trouxe muita gente à vida. E o meu pai fez esse bem maravilhoso de trazê-lo para o município de Aquiraz. Ele já estava há mais de 3 anos construindo o hospital de Aquiraz, esse hospital aí, o Hospital Manuel Assunção Pires, né? E aí o doutor Cláudio veio para poder fortalecer a finalização da construção do hospital e já ingressar e seguir como médico e contribuindo em todas as áreas lá. Então, mais uma vez agradeço ao meu saudoso pai de ter feito esse bem ao nosso município, trazer um camarada do quilate do doutor Cláudio para cá, que vai fazer muita falta como gente, fez um bom trabalho aqui como parlamentar e um trabalho extraordinário como médico humanista, deste aspecto que todos disseram aqui. E atendia no hospital, atendia no SEM, atendia em casa, atendia no comércio, atendia num bar, atendia dormindo, atendia acordado, todo jeito ele atendia, não dava um não a ninguém. Eu desafio alguma pessoa que o Cláudio distratou, pelo menos eu não conheço, ou que ele deu um não. A mim ele nunca disse um não. E aí eu tive a honra de, lá de 2013 a 2016, de dividir com ele sentava bem ali. Aqui a cadeira como vereador. E a gente começou um bate-papo e um bate-bola no antigo restaurante Wave, ali na prainha. E toda semana a gente tinha um encontro lá, normalmente de sexta-feira ou sábado. Ele gostava de ouvir uma músicazinha também e tal. Lá tinha uma música. E a gente ficou muito mais próximo, porque existia uma proximidade por toda essa história que eu estou contando, mas este período a gente ficou, e aí perdurou. E agora, neste período último, uma vez por mês, no mínimo, ele passava lá em casa para tomar uma cervejinha e tal. E a gente bateu um papo e a gente sempre se encontrava por aqui, em todo canto. Mas tem uma cena que não me sai da cabeça, engraçada, eu não sei por que essa cena. Ele parou na frente lá de casa, na Hilux dele lá, e eu saí. Vai entrar, doutor, pra gente bater um papo. Ele disse, não, eu estou apressado, eu vim aqui só para lhe dar um abraço e tal. Aí abriu a porta, quando abriu tinha uma cervejinha assim no porta-copo, né? E eu disse, doutor Cláudio, ele disse, é sem álcool. Eu disse, mas por que sem álcool? Está doente? Ele disse, não, estou dirigindo, né? Daí. Mas mais tarde, quando eu estiver em casa, vamos tomar aqui uma cervejinha e bater um papo e tal. E um dia antes desse fatídico acontecimento, ele, está aqui registrado para sempre, 7h49 da noite, ele me passa uma mensagem, boa noite, meu amigo, como estão as coisas? Ele disse, tudo bem, doutor Cláudio, o senhor? Eu estou bem demais, está tudo bem, tá, ok, trocamos aqui uma fala, e no dia seguinte, menos de 24 horas depois, aconteceu essa fatalidade, e disse muito bem quem disse aqui, sim, insubstituível. Perde os mais humildes, perdem os amigos, que, como todos nós aqui que aperreavam, todas as pessoas aperreavam e tal, e o município de Aquiraz vai ter que se desdobrar para ocupar essa lacuna. Porque quantas e quantas vezes o doutor Cláudio se deparava com um problema que aqui no Aquiraz não podia resolver, ele dava um jeito de levar para o IJF, dava um jeito de levar para outro hospital e resolvia o problema. E esta figura não vai ter mais aqui. E o município tem que correr atrás para ocupar esse espaço. Porque ele ajudava, inclusive, muitas vezes o município até a economizar.
Então eu encerro aqui as minhas palavras ao meu querido amigo Dr. Cláudio. Eu repito, hoje eu estou com condições sim de falar sobre ele. Até ontem não. Fiquei muito mexido, muito chateado, muito emocionado. Chorei, não queria ter visto o corpo, mas o deputado Fernando Hugo fez questão de vir de Fortaleza para cá e me chamou para ir para a igreja. Eu queria ter ficado onde eu estava lá atrás, mas ele queria abraçar a esposa e as filhas. Eu acompanhei até lá na frente e olhei. Não queria ter olhado. Estou muito chateado, mas procurando sempre me lembrar das coisas boas que ele fez no nosso município, que ele fez para todas as pessoas, e o jeito brincalhão, jocoso, de sempre fazer uma piada, como disseram aqui alguns. Ele tinha realmente um sorriso muito, muito farto, e era um camarada de fino trato e que já faz muita falta. A ficha não tinha caído ainda, porque, como disse o vereador Maurício, a gente sabe que todos nós vamos morrer. Mas o doutor Cláudio não estava nessa conta de a gente achar que poderia acontecer, ainda mais, pô, ficava novo, 66 anos, magrinho, estava ali Infelizmente aconteceu essa fatalidade terrível, terrível. Mas na certeza que ele lá está lá em cima, pertinho do homem, pertinho de Deus, e já ali fofocando com meu pai, com aquela turma, tia Paizinho, com aquela turma que também já está lá no céu, se Deus quiser, ou se Deus quiser não, com certeza eles já estão todos juntos lá, e que ele mande para todos nós amigos e sobretudo principalmente a família, que é a condição de acalmar o nosso coração, porque foi uma lapada dura, uma cipuada nas costas que vai doer durante muito tempo. Na certeza que ele está com Deus, que Deus conforte o coração da família e, por extensão, a todos os amigos, e que dê a luz de quem poderá, ou quantos poderão fazer o serviço que ele fazia para todas as pessoas. Um grande abraço, que esteja lá em cima com Deus e que a família se conforme. Obrigado, presidente. Ok. Senhor presidente, eu não, queria Babá. dizer aqui só 4 palavras. Pode ficar à vontade, vereador. Primeiro, boa tarde, senhor presidente e mais vereador. Alguns que ainda estão ali pelas galerias ali. Eu queria dizer uma coisa aqui, que o doutor Cláudio, ele era tão bom que Deus levou ele, sem ele sofrer e sem deixar de dar, não deu trabalho a ninguém. Era só isso que eu queria dizer. E queria pedir à família que Deus conformasse eles, a família, porque ele já está num bom lugar. Tenho certeza. Porque ele era tão bom que Deus chamou ele, sem ele dar trabalho a ninguém, sem ele sofrer. Era só isso, senhor presidente, que eu não tenho mais condições de falar nada, não. Ok, vereador Babá. Vereador Cláudio. Presidente, não tem mais nem palavras para falar do nosso amigo doutor Cláudio, frases. Já foram ditas lindas palavras e toda a verdade sobre ele. Se eu não me engano, foi o vereador Maurício, disse que até nos atendimentos dele ele se lembrava de que um paciente era parceiro, se era vereador A, B ou C ou D. Ele fazia esse trabalho independente de voto político, como nosso amigo vereador Ney também falou. Aperrei muito o doutor Cláudio, em Tabuleiro, em Russas. Você vê como era o trato com os amigos do vereador Ney. Ele não tinha limite. Cansei de mandar paciente lá do Sertão, lá do São João, mandava para Russas, mandava para Tabuleiro, e ele resolvia para fazer a cirurgia. Mas, doutor Cláudio, mande, eu estou esperando ele aqui tal hora lá de fora do hospital, que ele entra direto comigo. E nisso ele não fez uma nem duas, não, fez várias e várias vezes. Paciente lá também vinha, ele atendia, não tinha discriminação. Às vezes o paciente chegava e ele naquela brincadeira disse: você é da onde? É para o senhor do Tapu, você é de Josmar ou do Cláudio? Ele já brincava. É para o senhor do Cláudio, ele já batia uma foto e mandava. Para você ver o amor que ele tinha no seu atendimento, em especial com o seu paciente. Um grande abraço, doutor Cláudio, onde você estiver, meu amigo. Abraço. Ok. Encerradas as falas, vamos iniciar a ordem do dia.
Nós só temos uma única matéria. Iniciada a ordem do dia, autorizo a leitura da ementa da resolução 001/2024. Eu já falei na hora que foi lida, né? De que se trata. Pessoal, coisa, né? Projeto de lei de resolução número 001/2024, 2 de abril de 2024, cria a Escola do Legislativo de Aquiraz, do âmbito da Câmara Municipal de Aquiraz e das outras providências. Ok. Pedir atenção aqui dos senhores. Hoje nós não vamos consultar encaminhamento de bancadas. Eu vou anunciar aqui, o vereador Ney mudou a composição da casa. Tá, nova composição, não é? PT, DC, PRD, PV, são os 4 partidos que estão hoje aqui na casa. E o líder do PV, o vereador Ney, o líder do PT, o vereador Vandinho. Eu gostaria que as outras duas bancadas pudessem indicar os seus líderes, para na próxima segunda-feira a gente já saber. Ok? Em discussão, o projeto de resolução 01. Não havendo discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aprovados, encaminharei o Departamento Legislativo para a promulgação. Agradeço a presença de todos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária presencial, que ocorrerá no próximo dia 15 de abril, segunda-feira, às 14 horas. Um forte abraço em todos, uma semana abençoada para todos.